Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava passando pelo pior momento da minha vida. E o pior mesmo é que não podia culpar ninguém, já que a culpa era toda minha. Já fazia algum tempo que eu estava preso. Depois de ter sido condenado a 14 anos e meio de reclusão. Não vou entrar em detalhes aqui nessa minha carta. Apenas dizer que foi um castigo merecido. Estava pagando por um crime que realmente tinha cometido. Só depois que faz a burrada, é que parece que a gente se dá conta, né? Eu não precisava ter entrado para a vida do crime, mas não precisava mesmo. Até hoje não sei onde estava com a cabeça. Virar bandido, meu Deus. Logo eu, que tinha uma família. E tudo por quê? Por causa do maldito dinheiro. Sabe aquela expressão, eu era feliz e não sabia? Ah, se arrependimento matasse. Eu era tão feliz vivendo com a minha mulher e o nosso filho, que naquela época era bem pequenininho ainda. Até hoje não consigo me perdoar por ter sido tão estúpido. Isso que a minha mãe vivia me alertando, porque se fosse por falta de aviso, eu ainda podia reclamar, mas não foi. Minha mãe notou que naqueles últimos tempos eu andava me metendo com uma turma meio barra pesada ali na vila. Olha, não foi uma nem duas vezes que ela tentou me abrir os olhos. Não estou gostando nada dessas amizades que você arranjou, Gilberto. Que bobagem, mãe. Os caras são gente fina. Gente fina? Pois sim. Não passam de um bando de desocupados. Cuidado, filho. Cuidado, hein? Escuta a tua mãe. Depois não diga que não avisei. Eu e a Simone, minha mulher, a gente morava com a minha mãe, até porque ela fez questão. No começo, eu queria alugar uma casa só pra gente, mas até para economizar, acabamos ficando por ali, até porque a mãe morava sozinha. Se fosse parar para pensar, era realmente um desperdício ficar gastando com aluguel, sendo que eu podia guardar aquele dinheiro para construir alguma coisa na parte dos fundos do quintal. Aliás, a minha mulher se dava bem demais com a minha mãe, sempre se deu. Depois que o nosso filho nasceu, então, aí nem se fala. Ficaram ainda mais agarradas uma na outra. Olha, eu nunca vi uma avó tão apegada com o neto. Dava gosto de ver. A gente era feliz demais naquela casa. Éramos pobres. Não tínhamos luxo, mas uma coisa eu digo de boca cheia. A gente era feliz. Eu era feliz. Por isso até hoje não consigo me perdoar. Éramos pobres. A gente não tinha dinheiro para fazer tudo o que tinha vontade, mas até hoje não sei onde eu estava com a cabeça. Justamente por isso, por ser feliz, enfrentando problemas que toda pessoa pobre enfrenta, tudo bem, mas era feliz. Por isso não consigo me perdoar. Estraguei tudo. Acabei caindo na conversa daqueles caras e, no fim, acabei me estrepando bonito. Se bem que eu também não quero ficar aqui jogando a culpa em ninguém. Até porque não fui forçado a nada. Se me estrepei, foi por conta do meu deslumbramento pelo dinheiro fácil. Sabe, eu lembro da primeira vez que a Simone e a minha mãe fizeram para mim uma visita aqui na pensão. A primeira visita. Minha vergonha era tanta que eu não conseguia nem olhar nos olhos delas, nem da minha mãe, nem da minha mulher. É como eu falei, é só depois que faz a burrada que a gente se dá conta. Antes não adianta conselho de mãe, não adianta pedido de padre, não adianta nada. Se dependesse de conselho de mãe, é como eu falei. Minha mãe vivia me alertando. Quando eu comecei a me envolver com aqueles caras, então, olha, não foi uma nem duas vezes que ela tentou me abrir os olhos. Cuidado, meu filho. Essa gente não presta.
são desocupados. Você vai acabar arruinando a tua vida. Não adiantou. Entrava por um ouvido e saía pelo outro. Olha, ninguém mais do que eu para saber o quanto eu estava arrependido, principalmente quando vi minha mulher ali diante de mim. Tão linda, tão jovem e tão triste. Depois que elas foram embora, eu fiquei ali pensando comigo, Deus do céu. Eu vou passar quase 15 anos aqui nesse lugar. Talvez um pouco menos, quem sabe, se tiver bom comportamento, mas de qualquer maneira, meu Deus, é uma vida. Enquanto isso, o que vai ser da minha mulher? O que vai ser do nosso filho? Tudo bem, necessidade, fome, não vão passar, até porque estão morando lá com a minha mãe, mas e o resto? E a convivência? Só de pensar que eu não ia poder acompanhar o crescimento do meu filho, pelo menos não nos primeiros anos, já comecei a chorar. Sabe, eu acho que foi só naquela hora que caiu a minha ficha mesmo. Foi só naquela hora que me ocorreram esses pensamentos, depois que eu vi a minha mulher e a minha mãe indo embora. Comecei a me fazer perguntas para as quais eu não tinha resposta. Quem vai ensinar o meu filho a andar de bicicleta? Quem vai jogar bola com ele? Quem vai acompanhá-lo no seu primeiro dia de aula na escola? Por minha culpa, meu filho seria obrigado a crescer longe do pai. E só de pensar nisso, foi me dando um nó no peito, aquela angústia. Que, olha, eu tentei me segurar, mas não consegui. E a Simone? E a minha mulher? Eu sabia que ela me amava. Chegou a chorar nos meus braços quando se despediu de mim naquela primeira visita. Disse que não queria sair dali. Que queria ficar ali comigo. Mas a gente sabe que isso acontece no começo. Mas e depois? E dali a alguns anos? A vida continua. Será que ela ia continuar me amando? Será que ela ia conseguir ter paciência para me esperar sair da cadeia? Vamos convir. 14 anos é muito tempo. Será que ela ia me esperar? Preso numa cela, parece que a gente tem todo o tempo do mundo para pensar nessas coisas, refletir nas bobagens que fez. Eu, na verdade, só pensava nisso. Que a vida lá fora ia continuar sem mim. Enquanto eu ia ficar parado no tempo naquela prisão. E só de imaginar, por exemplo, que a minha mulher podia refazer a sua vida enquanto eu estava preso, o arrependimento me torturava. Depois de cada visita dela, era isso que eu sempre me perguntava. Será que semana que vem ela vem outra vez? Até que daria algum tempo, 1 ano e meio, um pouco mais, comecei a notar uma certa mudança no jeito dela. A gente nota quando a pessoa muda. Não foi assim uma coisa repentina, de uma hora para outra, mas, sabe, semana a semana, eu percebia mudanças sutis, gestos, maneira de olhar, modo de falar. Eu fui sentindo a Simone mais retraída com o passar do tempo. Ela já não me tratava com aquele carinho de antes. Não que estivesse indiferente, mas não era igual. Olha, até as visitas íntimas, ela foi diminuindo, vinha me ver com cada vez menos frequência, o que naturalmente me deixava muito mal. Eu perguntava se estava acontecendo alguma coisa, mas ela sempre desconversava.
Dizia que não estava acontecendo nada, que só estava cansado, que a semana tinha sido puxada, que aquele ambiente pesado da cadeia a deixava muito mal e por isso ela evitava vir toda semana. Até que um dia, eu ali esperando por ela, quem apareceu foi a minha mãe, sozinha. Quando perguntei pela minha mulher, minha mãe desconversou. Simone? Ah, Simone ficou lá em casa cuidando do menino. É que ele não está muito bem, acordou com febre. É? Mas e ela, mãe, a Simone? Tá tudo bem com ela? Tô achando essa mulher tão esquisita nesses últimos tempos. Sabe, quando eu falei aquilo, a minha mãe fez uma cara tão esquisita. Ah, Gilberto, isso eu já não sei. Aliás, não quero nem me meter, isso é assunto de vocês. Vocês que se entendam. Próxima vez que ela vier, você pergunta para ela. Sabe, eu notei que a minha mãe ficou nervosa. Mais do que isso, fugiu do assunto. E quando eu comecei a insistir, querendo saber do que ela estava falando, ela começou a ficar mais nervosa ainda. Eu tive a nítida impressão de que a minha mãe estava me escondendo alguma coisa. O problema foi que, repito, a Simone passou a me visitar cada vez menos. E sempre que vinha acompanhada da minha mãe, de modo que não tínhamos nem como ter nenhum tipo de intimidade. Eu sentia tanta falta dela. Falta de abraçá-la. Saudade de beijá-la, de ter um contato mais íntimo. Só que, sei lá, naqueles últimos tempos, ela andava tão esquisita comigo. E qual é a primeira coisa que você pensa quando está preso dentro de uma cela e a tua mulher está lá fora? Mulher ainda jovem, bonita, o que você pensa? Primeiro pensamento que vem à mente é de que ela talvez tenha conhecido alguma pessoa lá na rua. É a primeira coisa que a gente pensa. Quando vinha me visitar, ela estava estranha. Cada vez mais. Fazia de tudo para me evitar. Passava a visita toda praticamente calada. Evitava até me olhar nos olhos. Era mais a mãe quem respondia as minhas perguntas, que me deixava a par das novidades, que falava do meu filho, porque ela... Eu sabia que tinha alguma coisa acontecendo. Só que nenhuma das duas queria me falar. Ela calada e a minha mãe, quando eu perguntava alguma coisa, só desconfiava. O problema é que a gente, quando está preso, tem muito tempo para pensar. E quando os pensamentos são ruins, a gente começa a se torturar. Porque tem todo o tempo do mundo para pensar na besteira. Quando a minha mulher não aparecia e eu perguntava dela para a minha mãe tentava desviar o assunto. Eu tinha certeza que alguma coisa estava acontecendo e que a minha mãe sabia e não queria me contar. Tudo isso foi me deixando tão triste. Com a minha mulher e com a minha mãe, puxa vida, minha própria mãe me escondendo coisa. Eu ali indefeso, preso naquela cela. Quando um dia coloquei contra a parede para valer, exigindo que ela me explicasse por que a Simone tinha parado de me visitar e por que ela andava tão estranha, ela acabou se abrindo. Tá certo, meu filho. Tá certo. Eu vou te contar. Até porque não acho justo você ficar sem saber. Sem saber, mas... Sem saber do que, mãe? Você não está perguntando da tua mulher? Sim. O que tem? Olha só pelo modo como ela me olhava. Eu pressenti que vinha bomba. Juntando o jeito da mãe ao fato da minha mulher ter parado de me visitar ali na prisão, e quando vinha,
Ficar daquele jeito, amuada, calada. Eu já pensei no pior. E não deu outra. Você lembra do Agenor, filho da Maria? Claro que eu lembro, mãe. Por quê? Quem tem ele? O Agenor era um amigo de infância. A gente se criou junto ali na rua. Eles moravam numa casa quase em frente à nossa casa. Olha, eu senti até uma pontada no peito quando a mãe falou aquilo. Eles estão juntos, Gilberto. Ele e a Simone. Juntos? Mas como assim juntos, mãe? Juntos, meu filho. Do jeito que você entendeu. Vivendo como marido e mulher. Olha, eu vi tudo preto na minha frente quando eu vi aquilo. Vivendo juntos como marido e mulher? Mas que palhaçada era aquela, meu Deus? Olha, quando a mãe me contou aquilo, minha vontade foi de fugir daquela cadeia e ir lá acertar as contas com aquele desgraçado. Segundo a minha mãe, já fazia alguns meses que eles andavam de conversa, de paquera. Só que ela não tinha coragem de me contar. Agora estava explicado por que a Simone tinha parado de me visitar. E por que mesmo quando aparecia, me tratava daquele jeito frio, estranho, evitando um contato mais íntimo comigo. O pior é que a minha mãe ainda tentou defender a safada. Gilberto, pensa bem, meu filho. Ela não tem culpa. Aconteceu. Quem mandou você ser preso? A Simone é moça ainda, bonita. Não pode jogar a vida dela fora só porque você estragou a sua. É como eu disse lá no começo. A minha mãe adorava Simone, sempre gostou dela, de modo que não foi exatamente surpresa para mim vê-la defendendo a minha mulher daquele jeito. Aliás, defendendo e acobertando, porque segundo ela mesma me contou, já fazia meses que ela andava de rolo com aquele infeliz. Enquanto o bobalhão aqui continuava esperando ansioso por uma visita dela, sonhando com o momento em que ela entraria por aquela cela e eu pudesse pelo menos dar um beijo, dar um abraço. Só que isso não era tudo. Tinha coisa ainda pior. Olha, a minha cara foi no chão. Quando a minha mãe contou que o Agenor estava morando com a Simone lá em casa, ocupando o lugar que era meu. Eu quase tive um ataque. Mãe, a senhora só pode estar brincando, mãe. Quer dizer que, além de me tomar minha mulher, mãe, o desgraçado ainda está morando na minha casa, está dormindo na minha cama, mãe. Como que a senhora deixou uma coisa dessa, mãe? O que você queria que eu fizesse? Que eu deixasse ela ir embora e levar o meu neto? Isso nunca. Eu não ia suportar. Se você quer saber, fui eu que pedi que ela chamasse o Agenor para morar com ela lá em casa, pelo menos por uns tempos, até eu me acostumar com a ideia. Porque senão, eles teriam pegado a estrada, os dois e o teu filho também. Era isso que você queria? Mas lá em casa, mãe. E eu, mãe? Será que nem por um segundo a senhora pensou em mim, mãe? Dormindo na minha cama com a minha mulher, mãe. A senhora não podia ter feito isso. Ninguém queira saber como eu me senti ao saber que aquele intruso tinha tomado o meu lugar. E o pior é que a minha própria mãe ainda defendeu a sem vergonha. Aliás, até o desgraçado ela defendeu. Ele adora o menino, Gilberto. Você precisa ver como ele trata bem o meu neto. Até parece que é filho dele. Parece que é... Mas, mãe, não é filho dele, mãe. É meu filho, mãe. Esse desgraçado roubou tudo de mim.
Olha, a impressão que eu tenho é de que estou vivendo um pesadelo. Minha mulher vivendo com outro homem na minha casa, dormindo com ela na minha cama. Tudo com o consentimento e o acobertamento da minha própria mãe. No fim, minha mãe ainda culpou a mim, só a mim, jogou toda a culpa nas minhas costas. Me jogou na cara que se eu não tivesse sido preso, nada disso estaria acontecendo. Eu sei que ela tem razão. Mas, meu Deus do céu, quem não errou nessa vida? Será que eu vou pagar um preço tão alto por um erro? Já não estou aqui nessa cadeia! A culpa foi minha, eu reconheço. Só que, convenhamos, é castigo demais. Que pesadelo, meu Deus. Minha mulher vivendo com outro homem, meu filho sendo criado por outro pai. E tudo isso dentro da minha própria casa, com o consentimento da minha mãe. Olha, é demais para minha cabeça. Francamente, eu não sei como ainda não morri de tanta tristeza. Sabe, tem horas que eu tenho vontade de acabar com tudo. Viver para quê? Se tudo que tinha valor para mim me foi tirado, arrancado. Primeiro a minha liberdade. E agora minha mulher e meu filho. Olha, já estou vendo a hora da minha mãe começar a chamar aquele ordinário de filho. Porque às vezes parece que ela gosta mais daquela safada e daquele desgraçado do que de mim. É só o que falta acontecer para completar a minha desgraça. Maldita hora que eu resolvi me meter naquela vida de bandidagem. Só que agora é tarde para arrependimento. Quis melhorar de vida tomando um atalho e me estrepei todo. Quando eu sair aqui desse lugar, nem meu filho vai me reconhecer. E com certeza também não vai querer saber de mim. Um pobre diabo. Foi isso que me tornei. Um coitado sem ira nem beira. Perdi mulher, filho, liberdade. Até minha mãe parece ter me virado as costas ao receber aquele intruso na minha própria casa. Ele dormindo com a minha mulher na minha cama. Será que eu não tenho razão quando penso em acabar com a minha vida? Meu Deus, continuar vivendo para quê? Eu me tornei um lixo. O que eu sou hoje? Não sou nada. Sou um pobre coitado que perdeu tudo na vida. Até mesmo a esperança. Um pobre diabo. Foi isso o que me tornei. Um pobre diabo que tinha tudo, ou quase tudo, e que por ganância acabou sem nada.